A gente cresceu achando que a humanidade foi evoluindo devagarinho, né? Tipo, o primeiro os homens da caverna, depois o fogo, a roda, a escrita, até chegar nisso aqui que a gente vive hoje. Bom, isso é o que o sistema gosta de ensinar para vocês. Mas se você parar para olhar os fatos, parece que a história não é bem assim. Nesse vídeo eu vou explicar quem são os sumérios de uma forma muito simples de entender e o que eles têm a ver com os Anunnakis, tá bom? E eu gosto de entender baseado em história, baseado em ciência, baseado em fatos e dados, tá bom? E usar um pouco da intuição para entender a parte que a ciência ainda não descobriu. Sabe quem realmente começou tudo? E tudo que eu falo é a civilização humana da forma que a gente conhece? Foram os sumérios, o primeiro povo que a gente tem registro no planeta Terra. Vocês sabiam disso? É que muitos se falam de outros povos, né? Eu vou explicar isso com mais detalhes aqui nesse vídeo. Mais de 7.000 anos atrás. E assim, eles não eram só os primeiros povos. Eles eram os mais avançados que já tiveram, entendeu? Antes e depois deles. Calma, você vai entender. Isso aqui não é um vídeo sobre teoria de conspiração, tá? Apesar que alguns assuntos que a gente trata aqui parece, né? Mas não é. Parece, mas não é. Eles criaram, por exemplo, a roda, a escrita, a matemática, o calendário, a agricultura, a medicina. Só isso, só. Pouquinha coisa, né? Bom, o sistema jurídico, o conceito de cidade, o comércio, os templos e até a cerveja. Até a cerveja. Mas o mais surreal é que eles não fizeram tudo isso do nada, entendeu? Eles fizeram em pouquíssimo tempo, sem internet, sem universidade, tá? Sem civilização como a gente conhece, para poder copiar isso. Eles simplesmente surgiram na história da humanidade prontos, com muita, muita tecnologia para 7.000 anos atrás, entende? Tipo assim, não existe uma fase beta dos sumérios. Ah, eles foram evoluindo devagarinho, construíram um triângulo para poder andar nas carroças, depois um quadrado e por último o círculo. Não, não foi isso. Eles já começaram com uma arquitetura absurda, com astronomia precisa, leis sociais complexas para a época e uma escrita avançada já. Ela chamava, eu anotei, cuneiforme, entendeu? E aí, para e pensa comigo, gente. Como que um povo que nasceu no meio do deserto, né, há 8.000 anos atrás, vamos pôr, conseguiu entender o tempo, calcular raízes quadradas e dividir o dia em 24 horas? Se você para pensar os dados e fatos, você refuta muita coisa que a ciência coloca como certo. Mas é porque eles escolhem o que que eles vão ensinar, entendeu? E esse conhecimento é ensinado, não é que ele é oculto, mas só para as elites. E isso é tipo você achar um iPhone dentro de uma pirâmide, para você compreender a complexidade da tecnologia que eles já tinham. Isso não sou eu que estou falando, não. São estudos, é só você colocar lá sumérios e comece uma pesquisa profunda com eles no ChatGPT, no Google, onde você quiser. E assim, o mais louco, as escolas quase não falam disso, né? Falam muito de Egito, da Roma, Grécia, mas os caras que criaram a base de tudo, ninguém menciona. Por que será? Talvez porque questionar os sumérios é abrir uma porta para perguntas que o sistema não quer que você faça. Tô só jogando no YouTube, não tô afirmando nada. É só suposições, supositórios, entendeu? Por quê? Na tábua deles, que foram achados, e isso é real, tá? Traduzido por arqueólogos, não é achismo. Eles dizem que o conhecimento deles veio dos que desceram do céu, entendeu? Os Anunnaki, que é como eles estão descritos nessas tábuas. Então, será que são seres superiores?
Não sei. Eles são retratados como filhos de Anu, o deus do céu, entendeu? E segundo as lendas, esses deuses vieram à Terra para nos ensinar, entendeu? Ensinaram os homens a plantar, ensinaram a escrever, a contar, a curar, né? E a construir. Por isso, os Anunnaki, os sumérios seriam um povo tão avançado, porque eles receberam esse conhecimento de fora, entendeu? Em um tempo curto. Mas aí vem a dúvida que fica, né? Esses deuses eram mesmo deuses ou eram alguém com tecnologia que parecia divina para quem ainda vivia sem luz elétrica? Entende o que eu tô falando? Eu vou explicar e a gente vai chegar em conclusões talvez parecidas, talvez diferentes, tá? Eu vou explicar para a gente entender e vocês comentem aqui a conclusão de vocês, porque eu já tenho a minha. É aqui que o negócio fica um pouco desconfortável para quem é muito, né? Minha cabeça meio assim. Porque pensa, se tu vê alguém descendo do céu numa máquina de metal brilhante, só que há 7.000 anos atrás, o que você vai achar que é? O que você vai entender que é aquilo? Sendo que você não tem celular, não tem internet, não tem televisão, nunca viu nada que voa a não ser animais, entendeu? Vai achar que é um alienígena, um anjo, né? Vai achar que é um deus, vai achar que é Deus. Eu acho que alguma dessas hipóteses são bem cabíveis, né? No fim, é só uma questão de vocabulário, de achar a palavra certa para a gente entender uma coisa que eu não sei se a gente não quer entender, porque bate de frente com muitas crenças limitantes, né? Ou se a gente não tem capacidade para entender isso. Mas vamos chegar lá. Essa história dos Anunnakis não é uma teoria nova, entendeu? Ela está literalmente nas tábuas de argila, registradas linha por linha. E elas descrevem esses deuses, né? Não como seres etéreos, mas com físico mesmo, entendeu? Não, não são espíritos, eles se portam como se realmente tivessem existido. Tinham hierarquia, tarefas entre eles, até briga entre eles. Gente, babado, viu? Eu tô achando bem louco tudo isso. E um detalhe que sempre me deixou meio encucada sobre isso, os sumérios falam que o ser humano foi moldado do barro, né? Eles levavam isso como um dos ensinamentos. E barro é matéria orgânica, certo? E se o barro for uma metáfora para DNA, já pensou? Se não pode ser isso? Tipo uma manipulação genética? Ou eu tô nessa parte eu tô viajando? Calma, calma. São só suposições, já falei. Mistura de algo que era terrestre com algo celeste, né? É uma teoria que rola por aí. Só que, calma, isso aqui não é só teoria. O que eu estou falando é histórico, entendeu? Percebe que o mito de Adão e Eva é a mesma narrativa, só que com nomes diferentes, né? Homem criado do barro, a mulher feita da parte dele, né? Jardim, deuses observando, não sei, eu acho muito similar e mudando somente o cenário de onde aconteceu toda essa história. A famosa história do início, né? A gente sempre quer entender o que aconteceu no início. A provocação que eu quero deixar aqui, e se por trás dessa narrativa dos deuses desceram do céu, foi só um jeito simbólico de falar que recebemos conhecimento de seres que vieram de outro lugar, entendeu? Só que na linguagem deles. Pode ser de outro planeta, pode ser de outra dimensão, pode ser de outra era, não se sabe, entendeu? Mas o que me pega sabe, é o seguinte, tipo, se há 7.000 anos atrás o ser humano já sabia de tudo isso, já tinha todo esse conhecimento, né, dividir o tempo, calcular estrelas, construir, escrever, ter leis morais na cidade, nas cidades, e a gente ainda está aqui tentando entender o básico sobre quem somos e da onde a gente veio, trazendo um paralelo agora para o presente, né? Será que a gente realmente está evoluindo? Será que aconteceu alguma coisa no meio do caminho que interferiu para esse conhecimento ser perdido nesse meio tempo? Bom, fica aí a dúvida, né?